Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Senhoras e senhores, bom dia. Começa mais um Papo Digital dessa terça-feira. Eu sou o Lucas De Gasperi. Bom dia, eu sou o Alan De Gasperi e o Papo Digital volta para o seu dia original. Volta para o seu dia. Terça-feira, lembrando que nativo da semana. Exceçãozinha na quarta. E nos estúdios conosco hoje, Carol Santos, que falará conosco mais para frente sobre RH, tecnologia e tudo que é importante para a nossa carreira. Esse mês de outubro, nós temos o Outubro Rosa. Outubro Rosa. Que é muito importante a gente salientar e falar que o Papo Digital apoia a iniciativa do Outubro Rosa. Sim. Que, para quem não sabe, é o mês que é feito aqueles exames de mamografia. Combate ao câncer de mama. Ao combate ao câncer de mama. Então, se você tem como apoiar, incentivar ou realizar esses exames, aproveite essas campanhas. Essas campanhas de conscientização, infelizmente, é uma doença que mata muito, uma doença que é até meio pesada de falar, mas é uma realidade, ela mata bastante, então sempre faça os exames, verifique, tenha um acompanhamento médico. Aproveite o Outubro Rosa para divulgar também. Para divulgar isso, entre essa nessa campanha. Ideia. E, para quem não sabe, em novembro estaremos no Novembro Azul. Novembro Azul, que é com combate ao câncer de próstata para rapaziada. Em dezembro é verde e vermelho porque é Natal. É Natal. Aí não tem câncer, é de signo de Sagitário. Então. Piadinha infame para começar voltamos para o Outubro Rosa. Voltamos para o Outubro Rosa, que é sério e importante. Uma das maiores problemas e dificuldades de quem trabalha com tecnologia é o descarte desses materiais tecnológicos. Porque todos nós sabemos que tem vida útil curta muitas vezes. A grande maioria das vezes a vida útil dos equipamentos é muito curta. E as grandes empresas que desenvolveram esses dispositivos, IBMs e Xerox da vida por aí, eles pensaram só na confecção. Construíram diversos equipamentos. E qual é o fim desse equipamento? O que vai acontecer com eles? Ninguém sabia, ninguém pensava, porque se você não sabe, mas uma placa usa muito mineral, muito minério, silício. A gente pode encontrar ouro, pode encontrar prata, pode encontrar silício, chumbo e diversas outras coisas numa simples placa eletrônica. Se você descarta isso no meio ambiente, você está causando um problema muito grande à natureza. A longo prazo. Né? A curto e a longo prazo. E a gente tem um lixo eletrônico muito grande. Isso não é só computador, é celular, é tablet. E a gente sabe que o celular, hoje você compra 1 ano e meio, já está dando vontade de jogar fora. Com certeza. Ou porque quebrou, ou porque tem um melhor no mercado que você queira comprar. E isso é um problema muito grande. Pensando nisso, uma organização montou um projeto que se chama Ecoeletro. O que é esse projeto? Esse projeto é em São Paulo. E você pode doar os seus equipamentos eletrônicos, sejam eles computadores, notebooks, tablets, celulares, microsystems, videocassetes, DVDs, equipamentos que têm placas eletrônicas, porque essa instituição, essa organização, ela vai junto do laboratório de sustentabilidade da USP e da Petrobras, ensinar pessoas a dar manutenção naquela peça. Então imagina, ela está ensinando pessoas com equipamentos que iam ser jogados fora e no final ela dá um descarte correto a esse tipo de equipamento. O instituto se chama GEA, né? GEA. E aí você pode se tornar um ponto de coleta desse instituto. Se você quer saber mais sobre essa iniciativa, obrigado Lucas, acesse lá www.institutogea.org.br. Estará na nossa página do Facebook, sim, o link da página estará para conhecer mais sobre o projeto. Vale a pena você dar uma lida, dar uma contribuída ao meio ambiente, a essas comunidades, a essas pessoas, e você ia jogar isso no lixo mesmo, né? Acaba sendo um problema, porque você não deixa encostado o equipamento em casa, aquele monitor velho, aquele computador velho, você vai jogar no lixo, e do lixo vai ser recolhido
por quem for, ou por um catador de treco, ou Sim. por uma empresa recolhedora de Vai lixo. gerar doença. Vai gerar doença problema. e vai estar solto A gente em algum sabe lugar que, e só infelizmente, atrapalhando. ainda tem comunidades que vivem próximas a lixões e que trabalham no lixão. Então você não tá ajudando, né? Você não está ajudando. E muitas vezes esse processo, esse tipo de iniciativa ajuda justamente essas comunidades a ter uma oportunidade de mudar de vida, de sair dessa situação e ter uma vida melhor. E se você é uma empresa, uma instituição e tem capacidade de montar um ponto de coleta, acessa lá. Você vai ver que a comunidade próxima de você também tem lixo para doar e você vai conseguir fazer um bom trabalho e melhorar a sua imagem junto à sociedade. Olha só que bonito isso. Isso aqui é ética e sustentabilidade. Ética e meu amigo. sustentabilidade. Sustentabilidade. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre carreiras e a nossa notícia que antecede são as 7 carreiras mais quentes em TI até 2020. Tecnologia da informação, para quem não sabe. Para os mais íntimos, tecnologia. TI. TI, para aqueles que manjam. Aquele setor TI. que todo mundo reclama sempre da empresa do TI. Não, a culpa do TI, a culpa é do sempre do TI. Não conecta a internet, eu não imprimo o papel. Né, Carol? É do TI ou do RH, né? Ou do RH, né? Já não deu pra já me entrou. segurar. É do TI ou do RH. A culpa é do TI, né? duas O pessoal siglinhas. do RH só inventa, né? Essas duas Inclusive siglas que- inventa com o TI. Com o TI, então, né? Parece que existe só mancomunando alguma Não coisa, é? né? Se falar que vai ter uma dinâmica na empresa, então querem matar o Pronto. RH. Não, tinha culpa do RH, tinha que ser bendito RH. E o Data Show não funcionou na dinâmica, a culpa É do a TI. culpa do Culpa do TI, TI, pois é. exatamente. Os dois setores crucificados dentro das E organizações. a gente passando por uma lista rápida do que foi montado pelo site CEO das 10 mais quentes até 2020, nós começamos com programadores, especialistas de segurança e gerentes de cloud. Que remete ao nosso último papo Nosso que a gente último teve programa. com o Guilherme, com os programadores de segurança de internet, que é um ramo que está crescendo cada vez mais. E cloud é a computação na nuvem. Exatamente. Tá? Computação do Cláudio. Computação do Cláudio, exatamente. Tudo armazena o É Cláudio. O Cláudio deve ser um cara muito Computing. rico. Deve ser um Cláudio muito grande. Computing. O segundo são arquitetos de dados e especialistas de integração e profissionais de Hadoop, que é uma linguagem. Certo. O terceiro é hardware, software e especialistas em analytics. Olha só, voltamos para a iniciativa agora há pouco. O pessoal aprende a mexer com hardware, pega aquelas peças antigas, já aprende os fundamentos e já tem uma carreira para seguir em frente. E analytics são aqueles relatórios importantes de uso de dados. Uso Exatamente. De software, né? Você vai aprender a analisar esses. Não é só mexer com a peça. Você vai ter uma parte aí. Analisar de desempenho e análise. diversas outras coisas. Isso. Especialistas que apliquem conceitos de inteligência artificial e robótica na empresa, entra como quarto aí, talvez algo que até uns tempos atrás ninguém não estava dando muita importância com tanta ênfase. Hoje a gente já tem talvez um profissional mais bem pago e até 2020 bem mais bem pago. A inteligência Bem artificial, a melhor. gente lembra daquele hotel no Japão que foi comentado alguns programas atrás, que ele é totalmente automatizado. Inteligência artificial no hotel inteiro, você entra, você é atendido por robôs. Com programados, né? é fantástico isso. Não Um sei pouco se assustador. substitui, Não, né? Então. O lado humano, mas estamos quase. Estamos quase. Se o café ainda for de café e não óleo, Tá Não ótimo, é, meu, né? aquele Rose A dos máquina Jetsons, errou, né? O arroz e A Rose esse dos Jetsons, é não, agora perfeito. desenterrei, meu. A Rose dos Jetsons. mas o arroz Então é vamos fofa. dedar a idade, né? Né? Vamos dedar a idade. Eu vi no YouTube. Falaram aí. Falaram, eu lembrei da foi, Rose. foi naquele canal Tomcast, né? O Tomcast É. que tem na música. Exatamente. Isso, não podemos falar o nome da operadora. A quinta opção são pesquisadores com visão sistêmica, e aí você já começa uma análise muito grande. Visão sistêmica é quando você parte para uma visão complexa de um sistema, onde cada ação tem uma reação. É o macro, né? Isso, se começou aqui, vai desencadear lá. Você começa a ver toda a interação numa visão mais macro do sistema completo, não só os detalhes. Sim, é complexo essa visão sistêmica. Tem um pouco, muito conceito de gestão, né? De ADM também, Sim, né? sim, tem uma escola da administração que é a escola da visão sistêmica de Von Bertalanffy. Desculpa, repete de novo. Von Bertalanffy. Von Bertalanffy? Von Bertalanffy. Somebody Love? É quase isso, não, é o Von Bertalanffy. Captei. Mas um exemplo interessante para a gente, né, esclarecer um pouquinho de visão sistêmica é pensar no Sudoku.
Né? Quem já fez sudoku aí Eu ou não tentou consigo. fazer sudoku? Eu só ouvi dizer, né? só ouvi falar. Assusta para quem não gosta de número, né? Que você já olha e fala, nossa, uma palavra cruzada de números, entre aspas, mas é uma forma de você entender que existem relações ali que muitas vezes você não está vendo e você tem que prever, né? Quais seriam as informações ou a informação que vai completar esse conjunto de dados ou esse conjunto de perspectivas, de cenários que a gente pode pensar, né, para poder chegar num resultado final. Entendi. Então, quem não tentou ainda fazer sudoku, tenta, porque... Tenta. Eu fico triste porque eu não consigo. Não, eu ensino. Legal. Eu Que ensino. bom, maravilha. Podemos ter A gente faz um aqui. programa para ensinar a fazer programa sudoku. sobre sudoku. Mas vai ser bom, hein? O sexto é profundos conhecimentos de segurança. Entra nos nossos programas até do de segurança da informação, que foi com o Nelson Uliana. Foi com o Nelson Uliana. Esse é interessante. Artesãos digitais. Eu achei super curioso, eu não conhecia isso. Bem legal essa questão de artesão digital. Né? Você faz... Por sinal, é o último. Você pega as Nossa. plaquinhas e faz bonequinho. Isso, você vai pra Feira Hip para fazer colar de plaquinha de memória. Mentira, gente. Não, apesar de lançar uma ideia aí para os artistas de plantão, mas não é bem isso não, é outra coisa. É até interessante que fala que são profissionais de tecnologia que navegarem com sucesso as mudanças turbulentas da indústria, serão capazes de demonstrar visão de negócio em todo o espectro. Nossa, Fantástico. Então, quer dizer, o sujeito acabar sendo mais flexível, né? Sim, ele precisa ser bastante dinâmico, porque realmente o mundo da tecnologia, ele muda todo dia. Só lá, produtos, serviços e soluções medianas não são mais suficientes para sustentar as empresas em um cenário cada vez mais competitivo. E aí surgem esses artesãos digitais. Mas a característica... que vão pensar fora da caixinha. É uma característica interessante, até levantada lá pela reportagem, é o fato deles equilibrarem características distintas entre os hemisférios norte... Não, desculpa, esquerdo e norte e sul do cérebro é fogo. Não dá, né? Direito e esquerdo do cérebro. Os dois hemisférios, eles trabalham de maneira equilibrada, quer dizer, já é um profissional diferenciado já. É legal, e entra como sétimo, que será bem pago. Aí não é uma ordem de pagamento, valores, claro, né? né? São só uma ordem aí de foram apontados isso. Mas nós temos aqui algumas carreiras que vão bombar até 2020. É uma oportunidade para você. São oportunidades para quem trabalha com tecnologia ou quer se dedicar à tecnologia. Carol, primeiramente, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por aceitar Imagina. nosso convite, pela presença aqui Eu é que no agradeço. estúdio. Já, a primeira ordem foi divirta-se, já estou me Divirta-se, divertindo. maravilha, perfeito, porque aqui é para se divertir mesmo. Carol, Vamos lá. a gente sempre tem o costume de iniciar o nosso programa, a gente até tem quem acompanha nosso programa. Um beijo para quem acompanha o nosso programa, né? Merece né? um beijo quem acompanha o nosso programa, um beijão, um joinha para você, obrigado. E não é só família. E não é só a família. Espero que a minha deixei o né? recado Deixa lá, o recado, né? esperamos que a família Carol esteja aqui. Se não conseguir acompanhar agora, vai ter no YouTube depois, fiquem Show de tranquilos. Mas a gente tem o costume de começar o assunto sempre com uma definição, né? Sobre o tema que a gente costuma conversar no dia. Então eu vou pedir para você comentar só um pouquinho, ou quanto você quiser, sobre o uso da tecnologia no cotidiano do RH. Agora, a primeira pergunta que eu te faço antes disso, RH ou gestão de pessoas, você prefere o quê? Então, existe uma diferença, né? Do que não é só o nomenclatura? RH. Não. Tem uma Pode não. parecer às vezes que mas administração de recursos humanos e gestão de pessoas tem uma diferença. Interessante, né? isso. Quando a gente pensa em administração de recursos humanos, a gente está pensando nas políticas e nas práticas, né? Nos subsistemas que envolvem realmente a parte administrativa, então de administração, de coordenação, de planejamento, né? De organização dessas pessoas, de controle dessas pessoas. Então a administração dos recursos humanos, né? Pessoas como recursos, ela exige das organizações essa dinâmica, né? Esses subsistemas que vão tomar conta, então, de processos de recrutamento e seleção, treinamento, cargos e salários, a parte de benefícios, saúde e segurança, né? E a parte também de controle, né? Dessas informações que todos esses sistemas, esses subsistemas geram. Então, o administrador, né, de recursos humanos, ele precisa tomar conta do volume de atividades e de informações que envolvem pessoas. A gestão de pessoas é diferente. Ela vai integrar essas práticas em movimento, em ação. Certo. Então, o gestor ele está junto, né? Você integra esses subsistemas para gerar e tomar conta dessas pessoas como parceiros. Então, quando eu começo a ter essa visão sistêmica, né, que a gente estava comentando, de que esses subsistemas, eles não são subsistemas
estanques, né, ou burocráticos somente, e que eu só consigo alimentar a administração a partir da gestão. Eu preciso estar junto, eu preciso gerir. Eu normalmente uso uma analogia, pelo amor de Deus, é analogia, né? Gestação de pessoas. Vamos falar, falaram no rabo, a professora soltou um gestação. Gestação de Mas pessoas. é gestação mesmo, porque você, esse colaborador, né, esse parceiro, hoje a gente usa muito essa expressão parceiro, Certo. porque existem interesses dos dois lados e a gente precisa ponderar isso. A gente precisa cuidar dele como um parceiro, né? Então, se a gente não gesta, não integra, não insere ele realmente dentro do contexto organizacional, da cultura, dos objetivos da organização e não contribui para os objetivos dessa pessoa, a gente não está fazendo gestão. A gente só está administrando as pessoas lá dentro. Entendi. Então, gestão de pessoas é cuidar, né, dos interesses das pessoas para a empresa e vice-versa. Que aí a gente realmente desenvolve as pessoas e desenvolve o negócio. Entendi. Né? Então, e nesse tem essa contexto, porque diferença. pelo que eu, então, mais ou menos entendendo o que você acabou de comentar com a gente, a gestão de pessoas, ela também cuida dos relacionamentos entre as pessoas, Sim, né? principalmente. E, né? e nesse contexto, a tecnologia ela vem para acrescentar aonde? Olha, Como? hoje, Lucas, a tecnologia está em tudo. Em tudo. Né? Uma coisa interessante da gente pensar é que talvez, né, nesse momento, século XXI, a gente acredite e pense que tecnologia é somente isso, né? Esse material Os dispositivos, eletrônico, né? dispositivos, né? Computador, celular. Mas a tecnologia ela não é só isso, né? Se você for pegar uma definição do que é a tecnologia, é tudo aquilo que pela ação do homem é transformado a seu favor, né? Certo. Como uma ferramenta. Então, e muitas vezes de recursos naturais que a gente, né, consegue, pela ação do homem, pela a arte, né, pelo artesanato, digamos assim, transformar isso em algo, em uma ferramenta que lhe traga uma vantagem. Né? Então, o fogo, por exemplo, né, o domínio do fogo foi uma tecnologia. A roda foi uma tecnologia. A alavanca foi uma tecnologia. E várias outras que a gente pode pensar, né, que estão distantes dessa questão informática, né, informatizada, digamos assim, desse tipo de recurso. Então, o RH, ele se utiliza, né, a gestão de pessoas, ela se utiliza dessa tecnologia de informação para várias outras questões, né? Para o controle de pessoal, para o controle da parte de departamento pessoal, de burocracias, e muito para recrutamento, seleção, para treinamento. Então, é uma realidade que a gente tem na vida prática, né? O que não pode, e é o que está acontecendo, e talvez, na minha opinião, uma das maiores preocupações que a gente deve ter, né, na educação e nas empresas hoje é essa inversão que a gente está tendo da tecnologia para o ser humano. Certo. Né? Porque a gente tem que transformar o recurso para nossa utilidade, nós dominarmos o recurso, e não o contrário. E nós estamos sendo dominados pelos recursos tecnológicos, né? Esses especificamente. Então, assim, o fogão ainda, né, não dominou a gente. Exatamente. Ninguém leva o fogão, É né, um item indispensável. né? Né? Não posso, até o micro-ondas, tudo bem, eu né? tenho que acender minha fogueirinha aqui nessa sala. Eu não tô Meu fazendo Deus. nada, eu vou mexer no fogão. Vou mexer no fogão, vou precisar cozinhar alguma coisa. Eu vou lá fazer alguma... Computador já sim, mas os celulares, né? Então, essa preocupação a gente tem que entender assim. A tecnologia veio para nos servir, né? Ampliar o nosso potencial, como o domínio do fogo ampliou, como a criação da roda ampliou, como a alavanca, né, ampliou, mas é para ampliar, a pessoa, o profissional, e não o contrário. E, infelizmente, as pessoas estão sendo dominadas por isso, né? E aí fica difícil. Entendi. Agora há pouco você comentou sobre ferramentas, né? O RH, um setor de RH, um departamento de RH numa empresa, ela utiliza algumas ferramentas tecnológicas para seleção e para recrutamento. Redes sociais, bancos de dados. Sim. Quais, assim, poderiam citar? Então, dentro do processo de recrutamento e seleção especificamente, a gente tem várias possibilidades, né?
até no processo de recrutamento, para poder atrair quem são esses candidatos, né, que tem um potencial percebido, talvez já, né? A gente faz um filtro dentro dessas tecnologias. Então, tem vários sites aí, né? Não sei se a gente pode citar os clássicos, mas a Cato, por exemplo, é um desses sites que você pode ir lá cadastrar gratuitamente ou pagando, né, um determinado valor para inserir ali o seu currículo. Outros sites institucionais das empresas, né, também tem aquele linkzinho, aquele pedacinho ali falando trabalhe conosco, trabalhe aqui, né? E são ferramentas que trazem para nós uma facilidade de filtro, né, para esse recrutamento. Então, você alimenta esses sites, né, com algumas palavras-chave, com algumas propostas já, né, daquilo que você quer de competências, de conhecimento, de habilidade, de atitudes, né, que são importantes para aquele cargo, para aquela função. E aí, o site em si, né, o programa em si, ele já faz uma pré-seleção. E nesses sites também do Trabalho Aqui, você consegue muitas vezes mandar o seu currículo em anexo, né, ou preencher alguns dados que são requeridos ali na hora de você fazer seu cadastro. A questão é, acho que uma dica interessante, né, porque a maioria das pessoas hoje tem o seu currículo de papel, né, os mais antigos, digamos assim. Conservadores. Né, os mais conservadores. E também, muitas vezes, não substitui. Né? Às vezes, numa entrevista mesmo, você tendo feito o seu cadastro virtual ali... Você precisa daquelas informações ali reunidas. Né, consegue, né, reunir ali, até levar numa entrevista o seu currículo em papel. E a maioria das pessoas, a gente sabe que tem uma dificuldade de preencher, né, tanto de fazer o currículo de papel, quanto de preencher esses dados virtuais. Por várias razões. Uma, é demorado. Né? Às vezes é mais fácil fazer um currículo do que preencher um cadastro virtual. Sim, é verdade. Então, tem gente que começa, vai lá, pergunta o nome da mãe, o nome do pai, profissão, isso, aquilo. Cadê o CPF? O CPF uns sabem de cor, outros não. Carteira de título de eleitor. Pelo amor de Deus. Aí você vai buscar, né, o título de eleitor, volta, preenche tudo, depois que preencheu o tempo expirou. Aí exatamente. Você fala não, né? Dá vontade de dar um grito. Vou preencher de novo. E aí vamos tentar outra vez. Mas então, não seria um teste de fé para ver se a pessoa realmente quer aquele emprego? Tem horas que eu acredito que seja, viu? E é um teste de fé, né? A pessoa merece aquele emprego. Porque são dados, assim, realmente... não sei até que ponto é interessante. Talvez, não sei o que vai verificar, né, naquilo. O nível de investigação, né? Mas vamos preencher esses dados todos. O que é interessante, assim, quando a gente insiste, né, que as pessoas precisam ter uma boa redação, ler bastante, né, ler assuntos pertinentes à sua área, é porque nesses filtros normalmente existem palavras-chave que fazem parte, né, dessa peneira virtual para trazer... algoritmozinho ali procurando, né? Para trazer o currículo, né, a pessoa que eu quero, mais próxima do perfil que eu estou buscando. Então, se eu vou preencher esses cadastros, eu preciso realmente parar e preencher esse cadastro. Não pode ser uma coisa de eu vou fazer de qualquer jeito, porque eles, se passar por esse filtro, né, algumas informações realmente vão trazer você mais para perto da vaga, eles vão analisar realmente. Então, se você realmente está interessado nessa vaga, pare para preencher com carinho e atenção, né, esse cadastro virtual. Principalmente quando existe aquele espaço para você falar da sua experiência, falar um pouquinho de você, né? É a mesma coisa que você tem que fazer uma carta de apresentação ou você fazer num currículo de papel ali o seu objetivo. Escrever, eu tenho vontade de agregar valor e aprender na empresa. Não se usa isso, né? Ninguém vai escrever o contrário. Olha, eu não tô nem aí, quero que, né, a empresa... Seu principal defeito, eu sou perfeccionista. Ao contrário, então a gente tem que ser objetivo mesmo, né? A área que eu quero, especificamente, né? Se estou buscando um estágio, se eu estou buscando um processo trainee, se eu quero uma área administrativa, se eu quero a área de recrutamento, se eu quero uma área operacional. Então a gente precisa colocar isso, né? Tanto no currículo de papel quanto nos cadastros virtuais. Carol, assim, é notável que quando você abre uma vaga
Online você tem a tendência de ter maior quantidade de candidatos do que talvez no papel. Sim, né? sim. Não, você botar no jornal... Sim. E se a gente parar para pensar na diferença de público, mudou? Muda muito. Até porque, dependendo da vaga, eu não vou disponibilizar ela numa ferramenta virtual. Certo. Por questões de dificuldade de acesso até do público ou de entendimento, né, de como isso funciona, do que vai preencher ali. Eu já tive experiência de uma consultoria que queria uma vaga para recepção e eu expliquei, olha, a melhor maneira para esse nicho de negócio, para essa vaga, é jornal. E não quero jornal, eu quero Nakato. Mas por que Nakato? Não, porque eu encontrei a minha administradora executiva Nakato. Mas são outros perfis. São ramos, entendeu a são diferença? Outras exigências. Quem está buscando um cargo, né, com um perfil mais tático do que operacional, eu vou alcançar muito mais fácil, né, de liderança, de gerência, um cargo administrativo que requer, né, competências e requisitos para o cargo muito mais elevados, assim, questão de formação, experiência, né, a escolaridade, inclusive, vale muito a pena você investir nesse campo virtual. Mas se eu tenho, de repente, uma urgência de vaga, né, para trabalhar numa recepção, que não tenha, eu não estou exigindo experiência, eu não estou exigindo um alto nível de escolaridade. Não tem essa responsabilidade tática, muitas vezes. Não, né, eu tenho uma responsabilidade de ser comunicativa, de ser, né, dinâmica da área, claro, porque a área de recepção é uma área... meu primeiro emprego foi na área de recepção, eu sou apaixonada por recepção. Então, claro, você tem que ter um profissional ali, uma profissional ali de frente mesmo, com iniciativa, simpatia, super proativa para resolver problema, né? Mas é muito difícil que alguém esteja procurando, a não ser recepcionista bilíngue, né? Para uma empresa, multinacional, tá? Uma secretária bilíngue. Aí sim você pode encontrar Nakato, mas invariavelmente não, né? Ou seja, então o que dá para entender é que a pessoa ela ficou, que estava nesse processo, ela ficou presa ao sucesso da ferramenta, mas não levou em consideração a situação, mesmo, a gestão, né? O que acontece o contexto da gestão. Então, muitas vezes é mais interessante você abrir, né, para um jornal, abrir o Facebook, ela é uma rede, né, isso que eu ia falar contigo agora. Funciona muito para isso. Então, quem são, né, as comunidades, quem são as pessoas, inclusive da minha empresa, que talvez tenham, né, pessoas para indicar, contatos. Então, assim, a tecnologia, ela serve para muita coisa, mas ela não substitui o nosso raciocínio com relação ao o que usar, né? Quando usar, como usar, para que usar. Porque tratam-se apenas de ferramentas. São ferramentas, né? E essas ferramentas são alimentadas pela nossa inteligência ainda, né? Graças a Deus. Aí, inteligência artificial, Graças a Deus. Mas ainda são alimentadas pela nossa inteligência, né? Então a gente precisa usar a nossa inteligência para nos servir melhor das oportunidades e das possibilidades que a tecnologia traz. Carol, maravilhoso, mas a gente vai dar um break pro nosso bloquinho musical. Vamos curtir um sonzinho. E na volta a gente vai falar mais de redes sociais e toda essa interação com o RH. Então, Stênio, dá o play. Senhoras e senhores, voltamos do nosso bloco musical, do nosso pop digital. Acabamos de escutar um beatbox, acabamos de escutar um beatbox aqui da minha parte agora, mas a gente acabou de escutar agora no nosso bloco musical Gary Rafferty com Baker Street, aquele solozinho de saxofone inesquecível, e Rolling Stones com Waiting on a Friend. Carol, a gente, antes de encerrar o nosso último bloco, a gente tinha comentado um pouco sobre Facebook. Legal. Né? Que acaba até muitas vezes sendo um tema polêmico. Outro dia a gente estava vendo uma reportagem sobre a melhor maneira de se usar um perfil numa rede social para conseguir uma vaga melhor ou uma qualificação melhor, uma visibilidade de emprego. Muito obrigado, Alan. Chique isso. Isso é muito chique. Ou seja, não pagar mico no Face para conseguir um emprego. Pois é. Põe a foto certa mesmo, né? Não é. E começa pela foto do perfil.
Ok. Né? Então, muitas vezes, as pessoas acham que a foto do perfil, ela pode ser, a minha rede social é o meu Facebook, certo. Né? Então, eu posso colocar qualquer foto no perfil. Se você está participando declaradamente de um processo de recrutamento e seleção, né? Propositadamente, então não é qualquer foto que você pode deixar ali. Okay. Eu falo, né, na base da brincadeira, mas você não é um ursinho fofo. Você não é o Homer Simpson. É verdade. Você não é, né, você pode ser a sua caricatura. Legal, a sua caricatura diz de você, né? Mas se eu estou participando de um processo, né, eu vou começar a te procurar, né? E tem até uma tirinha esses dias que eu li que eu achei bem interessante. Um recrutador fazendo um processo e uma hora ele pergunta para a entrevistada: eu queria o seu Facebook para poder dar uma olhada. E a entrevistada ainda responde: nossa, excelente, eu também quero o seu. Ele está contratada. Né? Então, não. O meu você não vai olhar, né? Mas o seu eu quero ver. Então, não, eu também quero o seu, né? Para dar uma olhada. Então, foi bem assim, tá perfeito. Promoção? Porque assim, claro, rede social, né? As pessoas falam que é um mundo virtual, é um mundo à parte, né? E não é, porque você está colocando ali informações da sua vida, né? Sim. Tivemos aí várias reportagens no Fantástico, do vidente, não sei das quantas, e eu na hora matei. Eu falei, o cara tá tirando informação do Facebook. Então, assim, o Facebook, ele é uma ferramenta que hoje, né, não sei se é ético ou não você utilizar esse tipo de dado para pensar a respeito, né, da competência de alguém, mas você está olhando algumas questões relacionadas a valores. Certo. Então, toda empresa tem, né, nos seus pilares institucionais ali, missão, visão, valores. E um valor, na verdade, é uma qualidade que a gente tem de preferência proposital sobre alguma coisa, né? Sobre tecnologia, por exemplo, por questões de estética ou não, de aplicação ou não. E valores também pessoais, né, ou institucionais que nós temos como, isso aqui é uma característica que eu dou preferência, pessoas que tenham respeito, pessoas que tenham ética, pessoas que tenham, né, inovadoras, criativas e outros valores que a gente pode colocar. Então, quando as pessoas estão usando o Facebook nesse sentido, de procurar saber um pouco mais sobre quem é esse candidato, ela está tentando, de alguma forma, estabelecer um parâmetro de valores, né? Então, o Facebook, ele tem lá o filtro para você deixar o que é público, o que é dos seus amigos, né? O que é dos amigos, dos amigos, né? O que é seu, o que é da família. Então, você consegue colocar, né, ferramentas de núcleo e distribuir os seus conteúdos, né, de maneira pertinente. Então, aquilo que é público, eu vou colocar umas coisas bacanas, né, que vão favorecer quando esse selecionador for olhar, tem uma foto minha legal. Então, investe um pouquinho em pôr uma foto sua legal, né? Antigamente falavam, põe foto no currículo. Aí recortava aquela foto que você saiu bem em algum lugar, né? Com um copinho, ou tentando, né? Eu tava ótima, tava feliz, né? Tava, então, parece biquinho é tudo, tira o papo, né? Dá uma delineada no maxilar, é fantástico. Mas o pessoal de fotografia aí vai me matar, né? Não tem outras técnicas, não precisa fazer biquinho. Mas assim, já que tem essa câmera aqui, né? O meu celular agora tá com tecnologia, né? Tem o frontal, você vira, o outro não tinha. Esse agora eu consigo tirar. Então investe um pouquinho em tirar uma foto bacana de você, e aí no seu papel de parede, lá em cima, né? Naquele mural maior, pode colocar algo um pouquinho mais pessoal, né? Mas a tua foto característica de perfil, é ideal que seja uma foto sua. Saiu uma reportagem, não lembro se foi na Você S.A., acredito que tenha sido, falando que realmente, né, as empresas olham o perfil do Facebook, e no perfil do Facebook que tipo de informações bloqueiam, entre aspas, ou chamam a atenção. Fanatismo de qualquer tipo, certo, né? Então,
religioso, tanto de dogma, quanto de religião, esportivo, de time, né? Vai Corinthians, ou vai Santos, né? Santos, sempre Santos, sei lá eu, São Paulinos e por aí vai, né? Então, esse fanatismo, né? Por um lado ou por outro, as questões de religião. Discursos de ódio também, muitas vezes. São, né, aquilo que você compartilha. Então, claro, se há uma empresa que tem, né, esse tipo de crença e ideal, legal, aqui não tem problema, isso não é um filtro para mim. Já outra empresa, né, que tem uma visão diferente, aquilo vai acabar sendo um filtro. Então, não é que você não possa ser você mesmo. Claro que você pode, você deve ser você mesmo, né? Porque aí você também está tendo uma oportunidade de escolher uma empresa para você trabalhar, para você ser você mesmo e desempenhar bem. Mas pensar um pouquinho no tipo de coisa que você compartilha, no tipo de foto que você, né, publica de você mesmo. Então, neste filtro, pelo menos do perfil público. Uma coisa que não se deve, né? Vou adicionar o meu selecionador, olha lá, né? Achei ele. Não faz isso, pessoa. Seja estratégico. Né? Ele ainda não é seu amigo. Exatamente. Né? Então, assim, ele tem que ter acesso às suas informações públicas. Não aos seus álbuns de foto, né? Lá, que de repente, balada, né? Meninas de biquíni, né? Vou levar essa aqui, vai vir trabalhar aqui com certeza. Né? Na minha então, sala, né? Os rapazes também, né? Então, assim, tenham, né, essa percepção do filtro. Uma das coisas que, por exemplo, a gente não tiraram, né, do declarado é a questão da aparência, por exemplo. Né? Não pode mais colocar, aliás, isso nunca deveria ter sido um critério de eliminação, a questão da boa aparência. A pessoa tem que ter boa aparência para trabalhar. Então, não se pede mais foto, né, por esse tipo de questão. Por discriminação, ética, discriminatória e por aí vai. Falar que a pessoa não tem boa aparência, só pelo fato de não desprovido de beleza, que o pessoal fala, né? É uma justificativa. E qual é o padrão, né? O que é bonito para um, o que é bonito para o outro, principalmente se você ama, né? Quem ama um feio, bonito lhe parece. Então, assim, as questões estéticas não tem pronto, todo mundo, mas ele é lindo, olha o coração, né? Então, é simpático, também rola. Mas assim, claro que nós gostamos do belo, né? O ser humano, a gente cultua o belo. Né? Cultua o belo, sempre foi assim. As questões de padrão, né? Simetria. Então, o belo, ele traz uma questão simétrica e a gente sente, né, atração por esse tipo de conforto. Então, você chega numa recepção, tem uma pessoa, né, que tem uma apresentação legal, uma simpatia bacana, isso, né, te acolhe de certa maneira. Como a gente não pode mais, né, por questões, sei lá, éticas, burocráticas, pedir esse tipo de informação, né, e até aí minha mãe disse que eu sou bonito. Exatamente. Então eu vou. Eu acredito. E deve. Tem que acreditar. Então não pode mais pôr foto, não se coloca foto, não se pede isso, mas tem a rede social. Né? Então também é um outro filtro. Falar, não, isso não é um impeditivo. Acaba sendo, porque eu também estou olhando ali, né, a foto da pessoa. Então esse filtro que a gente precisa fazer de rede social, ele é mais nesse sentido. Eu tenho que colocar uma foto minha que seja apresentável, né? Minha, não minha bebendo, minha na praia, minha cantando, mas coloca uma foto sua bacana. Sua, não do ursinho, não do time, não do Mickey, não do cachorrinho. Faça um filtro bacana de informações que estão no seu perfil público, né? E aí, a partir disso, você tem uma segurança maior daquilo que está expondo, né, com relação à sua vida pessoal, profissional e por aí vai. Não né? Esquecendo que o que você compartilha, o conteúdo que você compartilha é o que você aquilo acredita. Aquilo você curte, né? aquilo que você compartilha. Né? Aquilo que você pensa. E aí, aqueles que foram maldosos e pensaram quando ela disse no belo, não é aquele cantor. Por que cantor, você consegue ler meu pensamento? Então, eu sei quem foi o maldoso. Mas você vê, tem gente que acha o belo belíssimo. É o belo, né? Eu acho ele belo. Belo. O belo. Belo é Sim, belo. o belo é belo. Né? Eu acho belo. Eu não faço referência. Belíssimo já é, né?
Mas só para deixar o parênteses, que eu sei que teve A pessoas... mãe dele acha ele belíssimo. A esposa, né? Deixar claro o parênteses que teve É o pessoas amor, que pensou, não é verdade? É o amor. Mas é cego, né? Isso tudo. É louco. Tudo. O amor comete loucuras. Mas pensando um pouco naquilo que você acabou de comentar, isso, até pensando de uma maneira um pouco mais de má fé, então, vamos tentar colocar dessa maneira. Eu faço o meu perfil na minha rede social totalmente aceitável. Eu só compartilho, por exemplo, eu quero, é lógico que eu vou escolher, eu vou ser bem maquiavélico agora, bem estratégico. Eu quero um emprego no setor de tecnologia. Eu quero uma boa colocação nesse setor de tecnologia. Então eu vou compartilhar no meu perfil informações relevantes sobre o setor da tecnologia, valores muitas vezes que podem ser aceitos pelas organizações que eu estou mirando, uma foto bonita, bem apresentável, e eu não sou tão belo assim. Mas na foto todo mundo é bonito. Sim. Né? Ninguém vai pôr uma foto, pô, essa aqui eu fiquei feião, velho. Não, mas eu digo, né? O bonito eu digo aceitável dentro do contexto que eu quero imergir. No olhar no olhar do selecionador. E eu não sou aquilo que eu estou apresentando na rede social. Na verdade, eu sou um cara cheio de preconceito, hipoteticamente falando, na lógica, apesar que não, no caso, todos temos os nossos preconceitos em algum nível. Mas temos. Eu tenho vários discursos de ódio, eu sou um cara cheio de preconceito, sou um sujeito extremamente, uma pessoa ruim. Ideologia política. Mas eu vendo uma imagem muito bonita na minha rede social. Isso acontece? Pode acontecer, né? O ser humano é um bichinho dentro esquisito. De um cenário desse? Então, novamente a gente volta para a questão de que a tecnologia ela é uma ferramenta para nos servir, certo, mas que não substitui as relações, né? Hoje a gente coloca assim, Facebook novamente networking, né? Networking, rede de contatos. Que qualidade de contatos? Então, se eu pegar hoje o meu celular, né, e eu convido vocês aí, ouvintes, nós aqui, para abrir o celular lá, contatos, paf. Se você olhar ali, tem gente que você fala, meu Deus do céu, quem é esse aqui? Ou essa aqui? Né? Da onde que é esse? É verdade, de onde eu conheço essa pessoa? É daquela vez, nunca liguei, tá ocupando um espaço na memória do celular. Na memória do celular, que você era um possível networking, uma rede de contato, e que não virou um contato, não virou uma perspectiva real de relacionamento, né? Relacionamento a gente tem que entender que é troca, né? Viva, não virtual. Claro que o virtual é importante também, ajuda, favorece. Mas fundamentado numa troca física. Exatamente. Entendi. Então eu posso olhar aqui, né, no meu celular, lá, meus contatos, e falar, puxa vida, eu tenho pessoas aqui que trazem nessa relação próxima mesmo para mim. Então, a gente pode construir o perfil que quiser, né? Não vai substituir uma entrevista pessoal, não vai substituir o processo seletivo, que talvez envolva aí uma dinâmica, talvez envolva algumas perguntas, né, situacionais que a pessoa pode ou não responder mecanicamente, artificialmente. E, claro, todo processo seletivo está sujeito a erros, né? Não tem como você fugir disso. A gente tenta, ao máximo, se embasar para que a gente escolha o melhor perfil. Mas um perfil social, uma rede social, ela não vai substituir a entrevista, né? Essa conversa realmente que a gente vai ter no tete-a-tete, com perguntas assim estratégicas para a empresa, né? E os valores normalmente, assim, claro que a gente contrata alguém pensando no perfil profissional, né, que a gente está buscando. Então, quais são as competências que essa pessoa precisa ter, e também esse perfil pessoal. Tem uma frase célebre que a gente fala que contratamos pela competência técnica, demitimos pela competência comportamental, né? Quem manda embora a própria pessoa, acaba, né, não desempenha, vive em conflito, não sabe se relacionar. Então, não adianta tentar, né, uma vaga se você realmente não tem o perfil. Agora, esses dias mandaram para mim, vai abrir a UPA, né, 24 horas aí, um processo seletivo grande. Professor, eu vou mandar porque é uma oportunidade e tal. E eles assim, professora, mas é UPA 24 horas, será que eu vou ter que trabalhar 24 horas? Eu falei, então, já começa daí
né? A falta de preparo. A UPA é 24 horas, o seu trabalho é um trabalho normal, né? Expediente, Agora, o que vocês têm que entender não é a quantidade de tempo, é a qualidade da função e aonde vocês vão trabalhar. Né? Então, é uma tecnologia, veio pelo WhatsApp, né? A informação, está pedindo para mandar currículo através do e-mail tal, né? Que eles vão fazer lá um processo seletivo, mas eu preciso entender que, já que eu estou mandando, né, para uma unidade de saúde, eu vou trabalhar como recepcionista num contexto da saúde. Eu aguento? Exatamente, né? tem toda a sua Faz característica, parte do toda a meu sua perfil pressão. atender pessoas que estão doentes, nervosas, Baleadas, né? feridas. Agoniadas, Ninguém que vai vão, pra se ninguém vai divertir. ser docinho com você, Não. Ninguém vai pra se né? divertir. Vai falar, moça, pelo amor de Deus, o equilíbrio emocional já Lá em foi cima. e você vai ter que ter muito. Né? Exatamente. Então, alguns cargos administrativos legal, porque você está distante. Agora, recepcionista, Nossa, né? muita- Outros cargos assim. Então, a gente precisa saber ler, né, as informações que chegam para a gente pela tecnologia. Nosso papo, Carol, acho que já deu... Já deu o nosso horário, já deu o nosso horário. Infelizmente, o Nosso Lucas, horário já deu. eu interrompi uma pergunta dele aqui, ele vinha Quase surgindo, desencarrilhou um trem. mas aqui a gente no backstage faz a Não, faz a pergunta fase. e põe no Facebook, que o nosso horário aqui, infelizmente, é curto, né, limitado. Posso fazer um convite? Fique à vontade, Antes da por favor. gente Agora terminar? são as Quanto suas você quiser. considerações. Falando sobre currículo, né? De repente alguém aí está pensando em melhorar melhorar as suas competências, melhorar o seu currículo no sentido de o que eu tenho feito, né? Eu não estou um profissional parado. Então nós teremos essa semana na Exanc, hoje e amanhã, um duo de RH. De 2 temas, aliás, só os profissionais valem o tema, né? Que é o Luciano Lanes e a Branca Barão. O Luciano, ele é o editor, né, e fundador da revista Coaching Brasil, que é online. Então, é um material assim específico, bacana para quem é coach, mas mesmo para quem não é coach. Ele vai falar sobre coaching e a filosofia da motivação, o sentido motor da geração de resultados, né? Então é um assunto bárbaro. Começa hoje às 8 horas lá na Exanc. E amanhã, dia 7 de outubro, Branca Barão, que escreveu o livro 8 ou 80, vai falar sobre a arte da mudança, né? Questões de mudança pessoal, quero mudar, quero melhorar. Ixi, Maria, enrolei. Melhorar. Saiu. Perfeito. Né? Fiz um beat, como é que é o negócio? Beatbox também. Fiz um beatboxinho. Né? A arte da mudança aí. Então, o evento é gratuito. Basta se inscrever no site da Exanc, Santos ali em eventos e comparecer. Será um prazer aí recebê-los no nosso duo de RH. E fica na Egídio Martins. Egídio Martins, 181, na Ponta da Praia. Fica o convite. Quem ficou interessado vai lá, exanc.br, se inscreve no Exatamente. site. Vale a pena, eu já participei de diversas, maravilhosas entrevistas de lá. E mais alguma consideração, Carol? Obrigado pela oportunidade de me divertir muito, né? A gente que E agradece. falar sobre um assunto aí que eu acho super relevante para nós, aí, não só profissionais de recrutamento e seleção, de gestão de pessoas, mas para nós, pessoas, né? Num momento de crise em que estamos aí, de baixo emprego, de baixa, né? Aliás, não é só uma crise financeira, é uma crise de valores. Sim. Entender o quanto nós podemos, né, nos desenvolver e nos interessar por nós mesmos, e que a tecnologia está aí para nos servir, né, e potencializar a nós, né, os nossos resultados, é um presente. Obrigadão. Maravilha, obrigado a A você, gente Carol. agradece, Carol, por ter aceitado o convite de prontidão. Chame assim. mais vezes, adorei. Com certeza, Com certeza, teremos vários outros assuntos relacionados com a área e com tecnologia. E agora a gente vai para o nosso bloquinho musical. Stênio, dá o play.
Senhoras e senhores, esse foi o Papo Digital dessa semana. Conversamos com Carol Santos sobre RH, um papo maravilhoso, RH e tecnologia. Um abraço para todos vocês, eu sou o Lucas De Gasperi. Eu sou o Alan De Gasperi e até o próximo papo, que será com a professora Sandra Tarricone, falando sobre a selfie, o fenômeno da selfie. O fenômeno da selfie. Abraços e até a próxima. Beijo, gente, até mais. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo.